Voltamos com o nosso Geração Saúde de terça-feira e como eu havia dito no primeiro bloco, nosso bate-papo agora, a nossa conversa é sobre disfagia. Já ouviu falar em disfagia? É aquela dificuldade que principalmente as pessoas idosas têm de engolir, mas quem vai conversar com a gente para explicar o que é exatamente, né, que tem mais propriedade para falar, nós estamos recebendo aqui a doutora Isabelle Cavalcante, que é fonoaudióloga. A gente entrou em contato e a doutora Isabelle prontamente nos atendeu. Bom dia, doutora Isabelle. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E eu já quero lhe agradecer, né, por ter vindo hoje para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Muito obrigada. Obrigada também pelo convite. Vamos lá, doutora Isabelle. Eu andei dizendo aqui de metida o que exatamente é a disfagia, mas eu quero que você explique para quem está em casa, que de repente tem um idoso, que tem uma pessoa que está aí com essa dificuldade, para entender exatamente o que é a disfagia. Certo. A disfagia é uma dificuldade de deglutir, mastigar, preparar na realidade esse alimento na hora de engolir. Então, o idoso ele vai ter uma dificuldade de mastigar, de engolir esse alimento, causando uma sensação de desconforto, uma sensação realmente de um bolo alimentar na garganta. Entendi. Então, a gente já ia até perguntar para ela, mas é exatamente assim, qualquer pessoa pode ser acometida, mas nessa fase, né, de mais idade é que realmente sente mais essa dificuldade? Exatamente. Qualquer pessoa pode ter esse comprometimento, na realidade, mas a predominância maior é no paciente idoso. Por que no paciente idoso? Porque o idoso geralmente tem doenças neurogênicas, degeneratismo, Parkinson, Alzheimer, tem a perca da massa muscular. Então, a massa muscular também, a perca da musculatura vai causar essa dificuldade, certo? Então, tudo isso vai ser um dos fatores que vai causar uma predominância maior no paciente idoso. Não implica que um paciente que nasceu prematuro, ele também vai ter essa dificuldade, vai ter uma disfagia da infância também, que são alguns fatores que vai ocasionar. Entendi. Doutora Isabelle, existem tipos de disfagia, existem tipos diferentes? Sim, existe. Existe a disfagia orofaringe e a disfagia esofágica, certo? Orofaringe é mais no preparo desse alimento, mais na parte oral. E a esofágica é comprometida por alguns tumores, outros comprometimentos também. Entendi. Tá certo. E quais são os sintomas, assim, os sinais que podem indicar, por exemplo, quem tem um idoso em casa, que prepara a alimentação, que pode perceber ali um sinal diferente que pode indicar uma disfagia? A dificuldade do paciente idoso para se perceber em casa essa dificuldade é o quê? Na hora da mastigação, o idoso ele começa a ter engasgos, ele começa a tossir durante essa alimentação. É um paciente que ele vai perder peso, então ele vai ter uma desnutrição, ele pode ter uma desidratação, porque ele percebe que ao tomar líquido ele vai ter alguns engasgos, então ele começa a rejeitar esses líquidos, então causa uma desnutrição, certo? Então em casa, no ambiente da casa, eles vão perceber que esse idoso, ele começa a se engasgar durante as refeições, ele começa a tossir bastante durante as refeições. Então, esse é um dos principais sintomas para que a família, os familiares percebam essa dificuldade. Entendi. Então, percebeu essa dificuldade, né, principalmente ali na hora de se alimentar, essa questão da perda do peso é interessante observar também, como você falou. Então, percebeu isso, é realmente levar para o profissional para já começar algum tipo de tratamento. Exatamente. Percebeu isso, vai chamar um fonoaudiólogo, porque ele é o profissional mais capacitado para fazer essa primeira avaliação. Ele vai avaliar esse idoso com relação se está sendo o alimento adequado para aquela idade, se está sendo... Isso tem a ver também, né? O tipo de alimento, já o tipo de alimento, exatamente. Se o idoso ele tem uma dificuldade devido realmente a algum problema neurológico, ou se é alguma prótese que está folgada, então são N fatores que o fono vai avaliar e vai direcionar esse tratamento, certo? Se for detectado, ele vai trabalhar esse paciente, vai trabalhar essa família, adequar essa alimentação, se for uma alimentação que está inadequada, uma alimentação muito sólida para esse idoso que não tem mais condições de triturar. Sim. Então, tudo isso é feito a detecção pelo fonoaudiólogo. Entendi. Então, eu ia perguntar de diagnóstico. Então, o diagnóstico é realmente essa conversa, essa avaliação feita em relação à família, como é que está essa questão da alimentação. Mas existem exames também para detectar mesmo ali, fechar o diagnóstico? Após essa avaliação, o fono vai fazer a devida triagem, vai fazer os devidos encaminhamentos. Vai ser ele para um dentista, porque se for um problema de prótese, vai ser uma prótese. Vai fazer um encaminhamento para um otorrino, porque o otorrino ele vai fazer um exame que é a VED, que é videoendoscopia da deglutição.
É um exame que é avaliado durante a deglutição do paciente. O otorrino ele passa uma câmara e vai avaliar essa deglutição. Se está tendo riscos desse paciente broncoaspirar, se está tendo risco desse paciente desenvolver uma pneumonia por queda de alimento no pulmão. Que isso é um grande risco realmente da disfagia. Um paciente que tem disfagia, ele tem um grande risco de cair alimento na parte pulmonar e desenvolver pneumonias repetitivas. Entendi. Então, é realmente prestar muita atenção. Doutora Isabelle, você falou em relação à alimentação. A família, o cuidador que cuida do idoso, realmente é um detalhe que tem que ser levado em conta e prestar muita atenção a essa questão da alimentação, porque realmente com a idade, os idosos vão perdendo um pouquinho dessa capacidade. Então, como é que deve ser feito esse cuidado em casa? Então, assim, o paciente idoso, ele tende geralmente a perder musculatura, a perder força. Então, você, às vezes, vem um cuidador, às vezes uma pessoa que está cuidando, o idoso quer comer um pão, aí vai dar um pão. O idoso, muitas vezes, não tem condições de comer aquele pão. Então, assim... Inteiro, assim. Inteiro. Então, ele perde a noção, às vezes, até do tamanho do pedaço que ele vai colocar. Às vezes, ele quer pegar um pedaço enorme. Então, não consegue fazer essa trituração. E na hora que o paciente vai engolir, ele vai ter uma sensação de entalo. Ele entala, muitas vezes mesmo, ele engasga, né? E esse alimento fica parado. Aí tosse ou fica realmente tentando provocar esse alimento, colocar ele para fora. Então, assim, os cuidadores, eles têm que ter cuidado porque o paciente idoso, ele tem uma alimentação diferenciada. Seja ela uma alimentação... Exatamente. Nem sempre liquidificada, mas uma alimentação mais mole, mais branda, para não dar alimentos muito secos para o paciente idoso, porque ele vai ter essa dificuldade quando chegar na idade, realmente. Exatamente. É um cuidado que vocês, cuidadores, que têm idosos em casa, essa questão da alimentação. E assim, doutora Isabelle, é possível, existe também isso assim, por exemplo, principalmente pacientes de idade que têm Alzheimer, de realmente esquecer como é que engole. Esquece. Alguém dizia assim, meu pai, minha mãe, meu avô... está com dificuldade de engolir, porque esqueceu como é que engole. Exatamente. O paciente de Alzheimer é um dos pacientes que a gente pega mais com disfagia, porque é um paciente que ele vai perdendo as funções, ele vai esquecendo de falar, ele vai esquecendo de deglutir. Então, você coloca o alimento e ele esquece que tem alimento ali na boca. Então, assim, ele perde as funções, ele vai deixando de andar, ele vai deixando de falar, porque ele vai perdendo todas as funções vitais. Mastigação, deglutição. Então, você coloca o alimento, ele esquece que está ali. Se não for um paciente estimulado, ele vai perder essa função e vai entrar para uma via alternativa, que é uma via de sonda. Aí, na hora que ele passa a entrar para uma via alternativa, dificilmente ele volta a se alimentar por via oral. Certo? Dependendo da idade, do estágio que está o Alzheimer. E o risco é muito grande, realmente, de desenvolver uma broncoaspiração. Exatamente. A próxima dúvida que eu tenho em relação à disfagia, para a gente conhecer, quais são as complicações possíveis desse idoso que tem essa dificuldade, que não consegue deglutir da maneira correta? Existe, assim, por exemplo, pode desenvolver alguma outra doença em relação a isso? Sim. O paciente idoso, não só idoso, como criança, bebês que nascem prematuros, que ficam muito tempo na UTI com tubos para respiração, eles tendem a ter uma disfagia, certo? Então, esses pacientes, se não forem trabalhados, eles vão desenvolver pneumonias por broncoaspiração. O que é? O alimento cair de forma errada no pulmão. Então, na hora que ele está mastigando, que ele vai engolir, como ele não tem mais essa função ou essa perda de força muscular, ele não vai conseguir fazer a proteção de via aérea e vai cair alimento no pulmão. Então, vai ser um paciente que ele vai ter pneumonias broncoaspirativas de repetições, que muitas vezes a família, é uma gripe, e esse paciente fica tendo pneumonias respiratórias por broncoaspiração, infecções, febres decorrentes do alimento estar caindo no pulmão. Então, é um risco muito grande de levar o paciente a óbito por pneumonias broncoaspirativas. Entendi. Então, tem que estar muito atento, você que tem idoso em casa, né, pai, mãe, vovozinho, que realmente já está nessa fase de perder um pouquinho essas funções, tem que ter muito cuidado, porque existem essas complicações aí possíveis em relação à disfagia. Então, doutora Isabelle, quais são, assim, como é que a gente pode conviver, então, com isso, né? Depois de diagnosticado, realmente, chegou ali nesse estágio, qual é o tratamento, então, para a disfagia? Diagnosticou o tipo de disfagia, vai chamar o profissional capacitado, que vai ser o fonoaudiólogo, para tentar reabilitar, adequar essa alimentação, orientar principalmente quem está cuidando desse paciente com relação a utensílios, ao tempo de alimentação, que o tempo de alimentação do idoso
é bem mais lento, né? porque às vezes o idoso, quem está cuidando do idoso quer dar uma alimentação de forma muito rápida e esse idoso não corresponde a esse tempo de deglutição. Então, assim, o tempo de alimentação é maior, na realidade, então ele vai ofertar de forma mais lenta esse alimento. A consistência desse alimento tem que ser realmente orientada pelo fono para saber a consistência adequada. Se é um paciente que ainda tem condições de tomar o líquido sem necessidade de um espessante ou com espessante, porque hoje em dia tem idosos que têm dificuldade só no líquido, então ele começa a rejeitar o líquido, mas aí o fono orienta a utilizar um produto que deixa essa água um pouco mais espessada para que o idoso consiga tomar ela de forma segura. Entendi. Então, se o fono vai orientar de forma segura essa alimentação e trabalhar também essa musculatura desse paciente e reabilitá-lo, para que ele consiga se alimentar de forma segura, evitando assim uma broncoaspiração. Entendi. Então, muito cuidado. Assim, o nosso corpo, eu costumo dizer, doutora Isabel, que é tudo muito perfeito, né? Perfeito. Você falando aí em relação a essa complicação, porque o alimento entra na nossa boca, esse processo, né? Que você sabe melhor do que eu. E vai para o lugar certinho. Então, quando ele não vai para o lugar certinho, aí pode causar tudo isso, né? Esse nosso aparelho aqui é muito perfeito. Exatamente, né? porque na hora que a gente degluta esse alimento, a parte respiratória é fechada. Então, assim, fechou a parte respiratória, o alimento vai cair exatamente no estômago. Se esse fechamento, essa força não estiver correta, ele vai ter uma abertura e vai cair no pulmão. Então, assim, nosso corpo tem que funcionar perfeitamente todas as funções. Porque uma coisinha funcionando errado vai causar um problema sério na frente. E principalmente no idoso, a parte respiratória. É verdade. E principalmente desse público idoso que a gente está direcionando mais aqui a nossa conversa, doutora Isabelle, com todo esse tratamento, a gente pode falar em cura da disfagia ou realmente aprende-se a conviver com essa dificuldade, com alguns cuidados, algumas dicas mais práticas? Dependendo do caso do paciente, da doença base do paciente, um paciente com disfagia, ele tem reabilitação, sim. Que bom. Ele é um paciente que você vai reabilitar e vai conseguir adaptar aquele dia a dia dele e conviver de forma normal. Que bom, certo? né? Alguns pacientes a gente consegue reabilitar, outros a gente consegue fazer uma manutenção e outros realmente a gente vai trabalhar de forma paliativa, só para manter esse paciente, porque o paciente idoso, mesmo ele com disfagia muito severa, é um paciente que necessita de um tratamento de fono, porque eles podem também broncoaspirar a saliva. É bem perigoso, né? Então, não só o alimento, como a saliva, se o paciente idoso ele não tiver cuidado, ele vai ter risco de broncoaspirar essa saliva. Então, assim, todos esses cuidados nós podemos ter com nossos pacientes idosos em casa, certo? Então, ele tem condições de cura? Tem sim. Dependendo da doença de base, ele tem condições de voltar a se alimentar normal. Existem pacientes que estão à sonda e tiram essa sonda e voltam a conviver normal, com a alimentação normal. Depende muito do tempo que foi diagnosticado essa disfagia e da doença de base desse paciente. Isso também é importante, né? O primeiro sinal ali percebeu, como você falou, né? Engasgou, ficou com esse bolo, realmente vomitou, como a gente diz no popular, o alimento. Exatamente. Então já é um sinal de procurar o profissional, né? Exatamente. Eu digo muito aos meus pacientes, quando eu digo assim, engasgou ele. Não, mas eu engasguei. Então vamos ao popular. Entalou, porque hoje a gente tem que falar no popular, a né? linguagem deles. A linguagem né, doutora popular, a Isabel? linguagem deles. Então, assim, entalou, doutora, eu tô com aquele... Pronto. Então, isso daí é a disfagia. Porque a disfagia é um nome que hoje é muito ainda... É um bicho, ninguém conhece. É um nome estranho. É um nome primeiro, assim, estranho, escuta, exatamente. Né? Então, assim, tá com dificuldade, tá se engasgando, tá com dificuldade de engolir, tá tossindo durante a alimentação, procure um fonoaudiólogo, porque ele provavelmente está com algum tipo de disfagia. Exatamente. Fundamental, essencial, né? Quanto antes procurar o profissional para já começar aí uma intervenção bem mais precoce. Doutora Isabelle, para terminar a nossa conversa, eu quero que você deixe dicas, assim, para quem cuida desses idosos em casa, para quem prepara essa alimentação, a questão de líquidos também, se já foi diagnosticado ou não, mas os idosos, eles precisam desse cuidado específico, né? A dica que eu dou para os pacientes, para os cuidadores dos idosos é o seguinte: vai alimentar seu idoso, observe sempre o tempo que ele está levando para essa alimentação, a consistência, se está ficando restos de alimento nessa boca desse paciente, se o paciente está se engasgando com água ou está se engasgando só com líquido, se ele está conseguindo deglutir seus medicamentos. Então, tudo isso são fatores que devem ficar em observação. E o idoso e o cuidador, ele deve observar isso daí, porque ele geralmente é o mais presente na vida desse idoso. Ou o filho que estiver cuidando, ou a filha que estiver cuidando. Então, quem estiver cuidando desse idoso deve ficar sempre observando,
principalmente nas refeições, porque o sinal de disfagia vai ser associado às refeições. É o momento que ele vai demonstrar que tem algum sinal de disfagia, seja ele tosse, engasgos, certo? Ou rejeição a algum tipo de alimento, que geralmente a rejeição do idoso é água, porque é o primeiro tipo de alimento, consistência que ele vai começar a rejeitar é a água. Entendi. Então, atentos aos cuidados, às dicas aqui da doutora Isabelle, né? Você que cuida diretamente aí do seu idoso, do seu vovozinho, da sua vovozinha, tomar realmente esses cuidados para que possa conviver e dar uma melhor qualidade de vida a eles que eles merecem, né, gente? Quero agradecer, doutora Isabelle, muito obrigada, né? Foi muito super informativo aqui o nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês também que desde cedinho estão aqui acompanhando a programação da Super TV e acompanharam junto comigo mais um Geração Saúde. A gente fica por aqui, mas amanhã o nosso encontro está marcado, viu? 10h15 eu espero você ao vivo aqui na telinha da Super TV para mais um Geração Saúde. Até amanhã.